signo de Touro, mês de maio de 2026. Olá, queridos taurinos e taurinas, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Bordini, aqui do canal do YouTube Tarô e Consciência. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Se vocês ainda não são inscritos, vá aqui em cima agora mesmo e inscreva-se. Aperta o botão de inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos, deixa o seu like e o seu comentário. Não esqueçam do like, meu povo, tá certo? Bora lá, bora uma leitura geral e intuitiva para o signo de Touro. Lembrando que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mas por ser uma leitura coletiva, nem tudo pode ressoar com vocês, tá? Então pegue somente o que fizer sentido e não deixe de assistir os vídeos dos signos mais fortes do seu mapa, tá certo? Para agendar sua leitura particular de tarô, as informações do meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo também tem as redes vizinhas, tá? Aproveita e me segue lá também, uma delas tem live todos os dias. Tá certo, meu povo? Vamos lá, começando com o oráculo. O oráculo desse mês aí para os signos de maio. Escolhi o oráculo Poder da Deusa. Vamos ver qual é a deusa que vai direcionar vocês do signo de Touro agora no mês de maio. Bora saber? Vamos lá, oráculo. Traz uma energia para mim, por favor. Qual é a deusa que vai direcionar Touro em maio? Saiu invertida, Ellen dos Caminhos, padrões. Ellen dos Caminhos, padrões. Aqui a gente tá falando, ainda mais por ela ter saído invertida, né, que é uma mensagem de alinhamento, tá, Touro? A gente tá falando de quebra de padrões, Touro. Tem algumas questões agora em maio, alguns padrões de comportamentos, principalmente, que precisam ser quebrados, tá? Que precisam ser realinhados. Então a gente tá falando... Maio vai trazendo quebra de padrões que são padrões que não estão favorecendo ao seu crescimento, a sua evolução. E essa deusa Ellen vem ajudar você a quebrar, deixar alguns tipos de padrões e comportamentos para trás e se alinhar novamente com sua essência. Vamos ver o que mais tem de mensagem aqui no livrinho? Vamos lá, mensagens de alinhamento. Padrões conhecidos se mostram quando você adormece na roda da vida ou quando você espera que as coisas sejam de uma determinada forma por hábito. Quaisquer condições são recorrentes nesse momento, você está sendo convidada a vê-las como uma oportunidade de ir além dos limites da sua esperada decepção ou comportamento usual. Se fizer o que sempre fez, pode esperar os mesmos padrões permanecerem. Ou seja, aquela velha história, né? Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Continuar agindo da mesma forma, o resultado será o mesmo. Se não quer repetir a lição ou se encontrar novamente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mesmas condições e resultados, então precisa pensar em fazer diferente. A deusa conhecida como Ellen dos Caminhos oferece essa oportunidade de alinhamento. Comprometa-se a mudar o seu percurso, escolha permitir que novas direções sejam exploradas. É hora de olhar para a sua necessidade de sempre questionar se acontecerá o inevitável e como você permanecerá em um terreno desconhecido apesar de você não estar feliz. Ellen lhe mostrará a saída. Você só precisa querer segui-la. Então, temos a energia da deusa Ellen dos Caminhos agora para vocês aí, taurinos, em maio, mostrando a direção de como reconstruir o caminho, de como quebrar padrões que te deixam, te mantêm no mesmo lugar. Agora, vocês, como disse a mensagem, têm que querer segui-la. Tem que se permitir mudar. Tá certo, Touro? Maravilhoso. Vamos lá. Vamos de Santa Muerte. Ia no egípcio, depois eu pego o egípcio. Vamos de tarô de Santa Muerte e vamos ver como é que vai estar aí a energia para Touro. Mês de maio, tarô. Qual é a energia? Qual é o direcionamento?
A mensagem para Touro, mês de maio de 2026. Como é que vai estar Touro em maio, Tarô? Bora lá, Touro! Respirem, conecte-se. É hora de quebrar padrão. É hora de mudar o comportamento destrutivo, que não tá ajudando, que não tá favorecendo, vocês estão mantendo-se no mesmo lugar. É hora de mudança, Touro. Vamos lá. Qual é a energia de Touro para maio? Roda da fortuna. Babado. Que mais? Pagem de copas. Mais uma. Que babado. E 7 de copas. Fundo do deck. A força, la força. E as 3 energias. Roda da fortuna, pagem de copas e 7 de copas. Tá vendo? Touro! Que babado, Touro. É um momento de mudança, tá? Touro traz mudanças. Touro traz novas oportunidades. Mas são novas oportunidades, como mesmo abriu o oráculo da deusa, trazendo quebra de comportamentos, trazendo quebra de padrões, trazendo que você se reconecte com o seu valor, com seus sonhos, com as suas idealizações. Agora em maio, você tem uma renovação das suas esperanças. Você consegue ver em maio, através dessas oportunidades, dessas mudanças, tá? Você vendo que alguns comportamentos realmente não estão mais te favorecendo, você mantém-se com os mesmos resultados. Então, para ter novos resultados, é momento de abrir-se a essas novas oportunidades, a essas mudanças, essas oportunidades que estão vindo para você em maio. Agora, tem que pensar diferente, tem que agir diferente. Inclusive, mais uma questão aqui com o 7 de copas, falando que portas virão para você. Novas ideias, novos desejos, novas vontades, novas intenções. Com essa quebra de padrão, com esse novo pensar, você recomeçar, muito das suas idealizações, dos seus sonhos também vão mudar. Você vai ter uma renovação da esperança agora em maio. Agora, é um momento de se manter equilibrado, tá, Touro? A força fala que é um momento de se posicionar mais de uma forma vendo o seu bem-estar em primeiro lugar, tá? Ao mesmo tempo que traz mudanças, quebras de padrões, pensar diferente, recomeçar de um modo novo para ter novos resultados, e você vendo que em maio você já consegue ter uma nova perspectiva, também não é um momento de você sair fazendo tudo de uma vez. 7 de copas. Não é momento de você falar, ai que bom, entendi, vou recomeçar. Então tá, então eu vou fazer aquilo, vou ali, vou comprar aquilo, vou mudar ali. Sabe aquela coisa de querer tudo pra ontem? Não é assim. Então, o 7 de copas vem falando pra você, ó, a idealização vai mudar, a roupagem, você vai ter uma nova perspectiva, vai renovar suas ideias, os seus insights, as suas vontades de realizações. Porém, é necessário ter cautela, tá? Cautela, tá? Cautela não só dedicação, mas cautela e atenção, tá? Equilíbrio. Não deixe se levar muito pela emoção. Controle o ego, os impulsos, tá? As vontades. Porque aí você vai se encher de desejo novamente, Touro, e vai querer fazer tudo de uma vez e não é aí. E aí você vai entrar no mesmo ciclo vicioso de repetição de padrão, de fazer as mesmas coisas, às vezes sem pensar, ou por impulso, ou por querer tudo para ontem, de querer ver as coisas realizarem, materializarem, acontecer. Então, é um momento de quebra de padrões. Analisar os comportamentos que não estão sendo bons para você, que estão te mantendo no mesmo local, no mesmo lugar, sem crescer, sem evoluir, sem um resultado diferente, Touro. Quais são eles? Tá? Então, não esquece de salvar esse vídeo também na sua lista aí pra você assistir o decorrer do mês, tá bom? Tá bom, Touro? Vamos ver o que pode ser um obstáculo pra vocês? Obstáculo pra Touro. Rainha de Ouros. Rainha de Ouros. Que mais? Eremita, total.
E o último. Imperatriz. Babado. E o 2 de espadas aqui no fundo do deck. Pois é, amados e amados taurinos. Aqui o obstáculo para vocês com a Rainha de Ouros é justamente vendo, de acordo com essas novas perspectivas, com essas mudanças, vocês querem ver o resultado. Tinha acabado de falar, inclusive, né? A Rainha de Ouros é aquela que quer ver tudo construído, que quer ver tudo seguro, que quer ver tudo estruturado, né? Que valoriza o bem-estar, o conforto. E vocês, de certa forma, estão buscando esse conforto, essa estrutura financeira, material, física, sabe? De se sentir bem com você, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu entorno, de deixar tudo estruturado, de ter tudo, né, alinhado e encaminhado. Porém, é uma construção que leva tempo, né, Touro? Ainda mais você tendo atitudes que não tá levando você a construir e sim a desconstruir, assim e sim mantendo você no mesmo ciclo vicioso. Então, o eremita convida você a se retirar, né? Nada mais tá muito conectado com tudo que a gente tá falando até agora. O eremita fala que as respostas, todo o que você busca, vai estar dentro de você agora. Para que você consiga se abrir a essa nova perspectiva, se abrir à ajuda da deusa, a quebrar esses padrões, a trazer novos resultados, tá? A saber como agir de uma forma sábia, com essa renovação de idealizações, de vontades. Tem que silenciar, Touro. Tem que se recolher, tem que tampar os ouvidos ao externo, as fofocas, as amigas e amigos que gostam de dar pitaco. É necessário se recolher um pouco, se reservar um pouco, trazer um espaço para que você, com você mesmo, para que você possa escutar o seu interior. A sabedoria está aí dentro de você. Você tem que estar aberto para ouvir, assim como você tem que estar aberto para querer mudar e trazer novos resultados. E a Imperatriz fala que se você realmente se abrir, né? A Imperatriz aqui no desfecho, se você realmente se abrir a seguir essa nova mudança, a quebrar padrões de comportamentos que não estão te ajudando, que estão te mantendo presa no mesmo lugar, e você saber se abrir para entender cada atitude que você repete, cada padrão repetitivo que acaba te prendendo e te mantendo no mesmo lugar e se permitindo mudar. Isso é de acordo com a sua conexão, se afastando um pouco de todos, de ambientes, de pessoas e de ambientes que acabam te mantendo também no mesmo estilo de vida, mesmo estilo de atitude. Você precisa de um tempo só consigo mesmo para ouvir, e você fazendo tudo isso, você vai conseguir reconstruir o seu caminho, tá? Conseguir ter os ganhos de tudo que você está investindo, quer investir, ver construir tudo que você deseja construir, realizar tudo que você deseja, de uma forma concreta, de uma forma próspera, abundante, feliz, saudável. Tá certo? Tem que se permitir, se abrir. 2 de espadas no fundo do deck fala que muito desses padrões, desses sentimentos, você evita olhar. Você evita sentir. Você sabe que tá ruim, sabe que tá errado, mas você vai tampando ali o sol com a peneira, vai enfiando debaixo do tapete, fingindo que tá tudo bem. E não tá. Tem que abrir para olhar esse saco aí de poeira, esse tapete que tá tudo cheio de poeira embaixo, tá? Lá, e puxar, varrer, tirar esse tapete do lugar, varrer tudo e deixar tudo limpo, tudo aberto pro novo. Olha para dentro. Mais um motivo, junto com o eremita, de se reconectar com a sua essência, com o seu sentimento, com o que você realmente deseja. Vai doer um pouco, vai ser um pouco desafiador em alguns momentos, mas é algo que precisa ser visto, tá, Touro? Senão você vai continuar repetindo padrões. E depois não adianta chorar, se fazer de vítima
falando que a vida não ajuda, falando que o universo não favorece, que você, né, não tem sorte, aquelas coisas todas. Tá certo, touro? Bora lá, vamos saber trabalho, vamos com o Osho no trabalho. Como é que tá trabalho pra touro em maio, tarô? Como é que fica o trabalho, vida profissional para o signo de touro no mês de maio? Vamos lá, touro, trabalho. Participação. Abundância, boa. Apego ao passado. Mais uma. Além da ilusão, julgamento no fundo do deck, viagem, que é o 8 de paus. Participação, aqui a gente está falando de 4 de paus com o rei de ouros, tá? Na abundância. E apego ao passado, que é o 5 de copas, e além da ilusão, que é o julgamento. Lindo, tarô do Osho, adoro. Bom, aqui fala que realmente você, quem tá trabalhando, vamos começar com quem tá trabalhando, é um mês de que vocês vão estar realmente focando no crescimento profissional, né? Vocês estão muito direcionados, né? A viagem, o 8 de paus, focados. Muito desses padrões, às vezes, repetitivos, que acabam mantendo vocês com os mesmos resultados, tem a ver também com a parte profissional, né? Em querer ter mudanças, em querer ganhar mais, em querer prosperar, em querer mudar, subir de cargo, em ter mais destaque, em vender mais, enfim, dependendo aí da sua profissão, tá? Mas esse mês é um mês de certa forma, de bastante estabilidade na parte financeira, tá? Traz abundância através do que você se empenha, se dedica. Agora, para você manter essa abundância, você vai ter um bom retorno agora em maio do seu trabalho, tá? Quem tá trabalhando, tá, touro? Agora, tem algumas questões aqui com o que você faz com o seu dinheiro, com o seu sucesso, tá? Você acaba novamente tá dando ali uma repetição de padrão. Apego ao passado. Tem algumas questões que você... É como se você, tudo que você fizesse no trabalho, você ainda não saísse satisfeito. E aí vem o além da ilusão. De você ver através do véu. Tem algumas questões que você vê da mesma forma. Por mais que você se dedique, se empenhe, venha um retorno, para você como se não tivesse sendo o suficiente. Mas isso, eu sinto aqui, touro, que não tem a ver com o que você recebe financeiramente. Que não é ruim o que você recebe financeiramente. É só que você não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe lidar com o seu retorno. Não sabe lidar com o que você está construindo no trabalho. E acaba se sentindo insatisfeita, insatisfeita. Então, é o momento de deixar ir essas desilusões, essas coisas que já não deram certo, tá? É desapegar do passado, desapegar, é uma quebra de padrão mesmo, novamente, você tem que ser um pouco repetitivo aqui, todo. Quebra de padrão e vendo além do véu, ou seja, se abrindo a ver a vida de uma forma nova, dentro da profissão. É momento de colheita, tá? É um momento de que você tenha um retorno bom financeiro. Saiba que maio tem estrutura, tem bons ganhos, você tá numa estabilidade boa, recebendo bem. Agora você, para saber reconhecer esse sucesso, tem que mudar a direção, soltar as coisas que não funcionam e começar a abrir um novo olhar, ver além do véu em relação à sua vida, ou seja, valorizar o seu trabalho, ver que você ganha bem, ver que você tem uma estrutura boa, ou se não tá tão bom ainda, a maioria dos taurinos que eu tô vendo aqui tem, tá? Tem uma boa estrutura financeira, só não tá feliz porque não sabe lidar. Agora, se tem algum taurino aqui que talvez não tenha e quer melhorar, é também porque tem um olhar limitado. Tem que fazer mais para poder expandir. Mas é a minoria. A maioria dos taurinos aqui tá numa boa condição. Recebe bem, mas não dá. Falta dinheiro, falta felicidade, falta sucesso, se sente vazio.
se sentir decepcionado, gostaria de estar melhor, olha pro passado, putz, podia ter feito aquilo, não fiz, poderia ter feito, agir dessa forma, não fiz. Tá sempre sendo um pouco vitimista, mas sabe se olhar, como a Ellen tá falando aqui, a deusa tá falando pra você, olhar lá pra você, o seu 2 de espadas e o eremita, olhar, se você se abrir pra olhar, você vai ver que é você mesmo a responsável, sempre a gente. Tudo que a gente faz é nossa responsabilidade, não adianta culpar o outro, nem o trabalho, nem o chefe, nem o marido, a esposa, a marido, eu ia falar. Não adianta, a responsabilidade é nossa. Enquanto vocês não aceitarem isso, vamos repetir padrões. Ai, Janaína, mas fulano me traiu. Ai, mas meu chefe me trata mal. Ai, culpa minha. De certa forma, você se permite. É difícil entender isso. Eu demorei muito pra entender isso. Vocês não têm ideia. E mesmo assim, por crenças, né, padrões, às vezes, se você não ficar ligada, você cai na repetição de padrão. E se põe de vítima. Poxa, como fulano fez isso comigo? Lembrando que a gente tem a nossa responsabilidade de permitir. E também de se posicionar. Quando algo acontecer que não foi bom pra você, como é que você vai se posicionar a respeito disso para que não aconteça de novo? Entendeu? É bem isso. Tá certo, touro. Então, e pra quem tá sem trabalho, só pra finalizar aqui, pra quem tá sem trabalho, tem um certo apego a algum estilo de trabalho, alguma oportunidade que vocês estão querendo, que seja naquela linha, tá? Então aqui fala de vocês se abrirem a novas possibilidades, não exijam. Se vocês ficarem exigindo só um tipo de trabalho, só trabalhar na sua área, só trabalhar com aquilo que você quer, realmente vai e você ainda não consegue se estruturar, não consegue essa oportunidade. Mas se você abrir para ver além, se abrir a novas oportunidades, a outras opções, deixando esse apego aí a algum tipo de vaga ou valor a receber essas coisas, você realmente está indo atrás de receber e de ter de novo o financeiro rodando e voltar a ter sua estabilidade financeira, você tem uma oportunidade em maio de recomeçar a trabalhar. Tá bom, touro? Vamos lá, amor. Amor, touro, vamos pro videntes. Como é que vai estar a vida amorosa pra touro, mês de maio, tarô? Vida amorosa. Me deu até calor. É a puxada de orelha, porque a maioria da gente passa por isso. Mas o touro tá um pouco mais apegado, tá bom? Vamos lá! E aí, taurinos, tá fazendo sentido, amados? Vão comentando aqui comigo, aqui embaixo, tá? Vamos lá, vida amorosa, touro. 2 de copas. Vamos ver quem mais. A torre. Ai, meu pai. 5 de espadas. E a força. Touro. Tá babado, hein? Pagem de ouros no fundo do deck. 2 de copas, a torre. A força, 5 de espadas e a força. Amados e amadas, quem tem um relacionamento aqui, estou vendo uma quebra também de padrões, tá? Infelizmente, para alguns de vocês aqui do Taurinos, eu vejo um término, tá? Uma quebra mesmo, uma ruptura de um relacionamento, de uma parceria, como a gente tá falando de amor, de um namoro, de um casamento, tá? Tem para alguns aqui, terminam mesmo o relacionamento em maio, se separam, tá? Tem uma separação. Agora, para outros, tem uma quebra, pode ter um afastamento, mas é algo que pode se reestruturar, que ainda tem chance de se reestruturar. O mês de maio traz um certo conflito, tá? Para quem tem relacionamento, traz um certo conflito, uma certa ruptura nas energias de compartilhar, de quem se relaciona, tá? Mas, de certa forma, para alguns que vão se separar, é algo que já está se desgastando há muito tempo no relacionamento. É algo que já não está feliz, que não está bem. Então, de certa forma, vai ser
Por mais que é um momento desafiador, que exige um desgaste em ter que separar quem tá no casamento, um namoro, que é um namoro mais duradouro. Aqui eu tô vendo que são pessoas que já estão um tempo mesmo, tá? É um relacionamento mais longo. Então tem aquele desgaste, todo aquele sofrimento, né? Aquela energia, né? De poder conversar, botar as cartas na mesa, falar não dá mais, enfim. Mas depois disso, é como se você se sentisse taurinos e taurinas, né? É como se você se sentisse, touro, mais livre, tá? Mais livre, é como se um peso saísse das suas costas e você se sentisse, falar, nossa, agora eu posso ser quem eu quero ser. Agora eu tenho a liberdade de me reconstruir, de me amar, de me abrir para novas oportunidades e começar um novo relacionamento ou investir em mim mesma agora, tá? Aqui eu vejo que alguém dessas pessoas que estão se separando, é algo que no fim traz o melhor resultado, tá? Inclusive podemos estar falando de relacionamentos tóxicos aqui, de alguém que realmente esteja num relacionamento ruim, tóxico, controlador, tá? Que esteja sugando a sua energia. Mas principalmente de gente que tem se dedicado, né? A maioria aqui é a gente que tem se dedicado, que já tá cansado, que vê que não dá mais, tá? Então tem essa ruptura. Agora, para quem tá solteiro, realmente, para quem tem solteiro, está tentando, pode estar passando por algumas tentativas de firmar um relacionamento. Pode ter pessoas ao redor aí com quem você esteja conhecendo, tentando se envolver, mas é um relacionamento que não firma, que não estabiliza, causando um pouco de desgastes. E aqui o tarô fala para você que é um momento de você saber seguir em frente, tá? Desapegar dessas pessoas que você tá tentando se dedicar, tá tentando construir um relacionamento e não tá indo. Então entra aqui de novo na quebra de padrões. Tanto para quem tá casado que quebrou, que por mais que tava ruim, mas às vezes resiste em deixar, em cortar, em seguir em frente, é uma quebra de padrão. Aqui, para quem tá solteiro, tá insistindo em alguém, que tá querendo namorar, tá querendo firmar um relacionamento e não tá indo, é uma quebra de padrão. Então, de qualquer forma, solteiros continuam solteiros, tá? Não insista no erro, taurino. Não insista em um relacionamento, uma pessoa que você já tá tentando se dedicar há algum tempo e não tá firmando. Segue em frente, se ama em primeiro lugar, tá? Confia e se abra novas oportunidades no amor. Tá certo, touro? Vamos com a mensagem da espiritualidade para vocês? Vamos com o egípcio? Vamos. Vamos com o egípcio. Mensagem da espiritualidade para os signos de touro, mês de maio. Mensagem da espiritualidade para o signo de touro, mês de maio. Vamos lá? Qual que é a mensagem da espiritualidade? Signo de touro, maio. Ui! 8 de paus e as de espadas. Eita, que tá pulando. 4 de copas, eu tava querendo virar. E a rainha de espadas. Fundo do deck, 3 de paus. Tá vendo, touro? A espiritualidade fala que é o momento de você focar num novo caminho. Focar em nova perspectiva, numa nova solução de vida. Ou seja, tudo que a gente está falando até agora é momento de trazer solução, clareza, tá? Tudo que não está funcionando é o momento de você focar numa abertura, num novo jeito de agir, numa nova perspectiva, num novo jeito de pensar, de se comunicar, de se posicionar. 4 de copas com a rainha de espadas. Aqui fala para que você planeje, se dedique, se visualize. Essa quebra de padrão, touro, nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é. Mas vem essa oportunidade, 4 de copas, tirando você dessa monotonia, dessa frustração, dessa repetição de ciclo, onde você se sente vazio e, como fala, desgosto, né? Com desgosto da vida, decepcionado, querendo mudança, mas não vê essa mudança, mas vem essa oportunidade através dessa quebra de padrão, dessa mudança de comportamento. E a rainha de espadas é dura, é rígida,
tem que ser mais rígido com você mesmo, se dedicar. É mudança que você quer, touro, é mudança que você vai ter, mas você vai ter que se empenhar, se dedicar para que essa mudança aconteça através dessa oportunidade que vem em maio, trazendo uma abertura de caminhos, uma clareza do que vocês têm que fazer, mas vocês, como diz Ellen lá a deusa no começo da mensagem, vocês têm que se permitir, têm que querer mudar. E a rainha de espadas é aquela que não mede palavras, não mede esforços, é aquela que quando quer, ela faz acontecer. Que ela quer, ela planeja, ela visualiza e alcança. Então a espiritualidade fala que vocês têm toda a capacidade de conseguir mudar a realidade de vocês. Basta vocês se entregarem, se permitirem e se dedicarem a essa mudança, a esse caminho. Tá certo, touro? Muito bem, essa foi a leitura de vocês, taurinos e taurinas, para o mês de maio. Chegou até aqui, digite aí nos comentários padrões, né? Ou eu aceito quebrar padrões na minha vida, eu aceito um novo momento de vida, né? Vamos falar padrões que é mais fácil. Mas se abra essa nova oportunidade, touro, se abra a reconstruir o seu caminho, a se libertar de padrões antigos, de ciclos repetitivos que te mantêm no mesmo lugar, trazendo os mesmos resultados. Tá certo, amados e amadas do signo de touros? Muito obrigada quem assistiu até o final. Não deixem de seguir o canal, de curtir e comentar o vídeo, que ajuda muito na entrega, né, e na expansão para que mais pessoas assistam e tenham acesso a essa mensagem. Venham fazer a sua leitura, o meu contato está aqui na descrição, me sigam nas outras redes sociais. E é isso, um grande beijo para vocês, touro, ótimo mês de maio. Tchau, tchau.